Entre os diversos dados obtidos pelo censo de 2010 do IBGE, o crescimento contínuo do grupo dos autodeclarados sem religião se destacou. A pesquisa constatou que esse grupo compõe a terceira maior parcela do cenário religioso do país, sendo 8% da população, o que correspondia a cerca de 15 milhões de pessoas. No censo de 1980, por exemplo, apenas 1,8% dos brasileiros se declaravam não religiosos. No entanto, este grupo faz parte de uma minoria se comparado aos católicos e aos evangélicos, que somados chegam a cerca de 87% da população. E quanto mais fragmentado, menor é o percentual, pois o grupo sem religião é composto por muitas outras denominações, como é o caso do ateísmo. Ateísmo vem da palavra grega atheos, sendo que a significa ausência ou negação e theos significa deuses. O ateísmo pode ser compreendido como a ausência de crença em Deus ou como a negação da existência de Deus, sendo que a primeira definição não descarta a possibilidade de Deus existir. Outra palavra bastante relacionada com o ateísmo é o agnosticismo, que também vem do grego, mas significa ausência de conhecimento. As pessoas que se identificam com esse conceito alegam não ter conhecimento suficiente para afirmar se Deus existe ou não. Quando eu decidi, né, quando me descobri que eu era ateia, assim, eu contei pros meus pais e foi muito tempo deles discutindo. No começo, na verdade, eles eram, sei lá, eram conversas mais de mesa, sabe, na hora da janta, eles falam, não, porque Deus é importante pra você e tudo mais. E só que daí foi ficando um pouquinho pior, eu fui insistindo um pouco nisso, eles foram percebendo que eu tava muito insistente. E como eu era adolescente também, né, já tava naquela fase de rebeldia, eles começaram a associar o fato de eu não acreditar em Deus, de eu não querer Deus, como uma coisa ruim, sabe? Isso tava me prejudicando. Chegou um momento que eu comecei a pensar que, olha, aquilo não começou a não fazer sentido mais pra mim, entendeu? Isso eu tinha mais ou menos uns 15 anos, mais ou menos. Que eu vi que, na verdade, aquilo não se aplicava à minha vida, que isso não fazia muito sentido pra mim e que ter ou não uma religião não fazia diferença na minha vida, entendeu? Então eu decidi simplesmente, uma coisa que eu já sabia que eu não acreditava, mas eu simplesmente falei, bom, ok, eu vou adotar o nome agora de ateu. Na metade do ano passado, eu falei para o coordenador do curso de História que eu estava interessado em criar uma nova disciplina. E essa disciplina se chamaria História do Ateísmo e teria como objetivo fazer um estudo sobre as visões de mundo ateístas que surgiram ao longo da história do Ocidente, tanto na filosofia quanto na ciência. O objetivo da disciplina não é converter as pessoas ao ateísmo. Pelo contrário, a disciplina é fazer um estudo acadêmico sobre o ateísmo. Não há uma tradição de estudos nessa área, né? O que contrasta, por exemplo, com países como Estados Unidos e Inglaterra, onde a produção bibliográfica e intelectual sobre o tema do ateísmo ela é muito mais antiga e muito mais vasta do que aqui no Brasil. A possibilidade de ser ateu no Brasil é assegurada pela Constituição de 1988, no seu artigo 19, que explicita a divisão do Estado e da Igreja. Mas um século antes, no decreto de número 119-A, de 7 de janeiro de 1890, o país já havia oficializado a sua condição de laico, mas foi revogado no decreto de número 11 de 1991 e revigorado no decreto de número 4.496 de 2002.